O texto que eu vou repartir com vocês está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Peço que você abra comigo, a partir do versículo 6 até o versículo 18. 2 Timóteo, capítulo 4, 6 a 18. Antes de ler esse texto, é da mais alta importância entender que Paulo escreveu esse texto da sua segunda prisão em Roma. Esta é a última carta que Paulo escreve. E Paulo escreve essa carta de uma masmorra chamada Marmetina. A segunda prisão foi muito diferente da primeira. A primeira prisão, quem estava por trás eram os judeus. Mas agora quem está por trás da segunda prisão é a máquina do Império Romano. Na primeira prisão ele estava preso como um apóstolo. Na segunda prisão ele estava preso como um bandido, como um malfeitor, acusado de liderar os incendiários de Roma. Na primeira prisão ele tinha todo o apreço dos crentes, seus filhos na fé. Na segunda prisão, ele diz no capítulo 1, versículo 15, todos os da Ásia me abandonaram. Na primeira prisão, ele orava para sair, pedia oração para sair e saiu de fato. Na segunda prisão, ele não pediu oração para sair, porque já escreveu esta carta depois de ter recebido uma sentença de morte. Ele escreveu essa carta no corredor da morte. Ele escreve essa carta já velho, cheio de cicatrizes, abandonado, sozinho. E aqui ele reparte conosco a sua experiência. Meu propósito nesta manhã é falar para vocês sobre este homem, o apóstolo Paulo. Quem foi este homem? Conhecido como o maior apóstolo, maior pregador, maior evangelista, maior missionário, maior teólogo, maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Quem foi este homem? Este homem que morre pobre, velho, sozinho, abandonado, injustiçado. Quem é este homem? Nesse texto ele vai contar para nós o que ele estava sentindo. São as suas últimas palavras antes de morrer, as palavras que vamos ler. E é muito importante que um homem sempre diz as palavras talvez mais importantes da sua vida, nesse momento final. Ele diz assim para Timóteo: Timóteo, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Dalmácia, para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Eu quero pedir permissão para vocês, para só voltar nesta passagem, já na conclusão da minha fala. O meu propósito hoje é trazer à memória esclarecida de vocês a história do apóstolo Paulo. Talvez o primeiro registro sobre ele está lá em Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6, que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Era um judeu puro sangue, uma das mais importantes tribos. Diz a Bíblia em Atos 22, versículo 3, que ele foi enviado para Jerusalém, ainda jovem, onde morava sua irmã, para estudar aos pés do grande mestre Gamaliel, neto do famoso rabino Hilel, para tornar-se um líder do judaísmo, um dos príncipes do seu povo. Conforme Gálatas capítulo 1, verso 14, dentre os seus pares ele se distinguiu, pelo seu zelo, pela tradição dos seus pais, tornou-se um homem culto, poliglota, de personalidade forte, despontando certamente como grande líder do judaísmo daquele tempo. Mas é curioso que, na medida em que Saulo crescia e se fortalecia em Jerusalém, diz a Bíblia que um outro rabino também crescia em Israel. Não na famosa Jerusalém, capital doutrinária, teológica do mundo, onde estava o sinédrio, onde estavam os escribas, onde estavam os doutores da lei, mas na pequena, desprezada Nazaré da Galileia. Não perlustrando os bancos de uma academia religiosa, mas numa carpintaria, com as mãos calejadas, na urdidura da luta. Diz a Bíblia que este rabino da Galileia, aos 30 anos de idade, vai ao Jordão para ser batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. Ele não ensinava, diz a Escritura, como ensinavam os escribas, mas ensinava com autoridade, porque ele pregava aos ouvidos e aos olhos. Por intermédio dele os coxos andavam, os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam. Isso provoca inveja do sinédrio judaico, especialmente dos fariseus e saduceus. Começam a vigiá-lo, a persegui-lo, a acusá-lo. Então contratam testemunhas falsas e assacam contra ele duas pesadíssimas acusações: blasfêmia contra Deus, conspiração contra César. Levam-no ao tribunal romano, diante do governador Pôncio Pilatos, e ele é acusado, e ele é condenado, e condenado à morte, morte de cruz. Crucificam-no, sepultam-no, para alívio do sinédrio judaico. Mas, no primeiro dia da semana seguinte, uma notícia explode no arraial do inimigo como uma bomba. O túmulo do Rabi da Galileia foi aberto de dentro para fora. Ele matou a morte com a sua morte, ele quebrou a espinha dorsal da morte, ele ressuscitou vitoriosamente. E é nesse momento que Saulo de Tarso se levanta como braço de ferro do sinédrio judaico para perseguir de maneira implacável o cristianismo nascente. E quando você vê o Novo Testamento, normalmente o livro de Atos, Saulo nos é apresentado de duas maneiras. Primeiro, ele nos é apresentado como uma fera selvagem. É isso que está escrito em Atos 9:1, ele respirava ameaças e morte contra os discípulos. E essa expressão no grego é a mesma de uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para destruí-la. Ele era uma fera selvagem. Se não, vejamos. 1 Timóteo 1,13, ele se apresenta como um insolente,
um blasfemo, um perseguidor. 1 Coríntios 15, 9, ele diz que ele deveria ser o menor dos apóstolos, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Atos 8, versículo 3, diz que ele em Jerusalém entrava nas casas, arrastava homens e mulheres para lançá-los na prisão, e assim ele assolava a igreja de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 13, diz que ele devastava a igreja de Deus. Mas Atos 9, versículo 21, diz que ele exterminava os discípulos de Cristo em Jerusalém. E você sabe que exterminar não é prender, exterminar não é bater, exterminar é matar. Saulo era um assassino, Saulo era uma fera selvagem. Isso fica mais claro quando você lê em Atos 22, versículo 4, que ele perseguiu o caminho até a morte. Em outras palavras, ele não perseguia apenas os crentes, ele perseguia a religião dos crentes, ele perseguia o caminho, com fúria assassina. Isso ainda fica mais claro quando você lê em Atos 26, versículo 9, que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Em outras palavras, ele não perseguia apenas os crentes, ele não perseguia apenas a religião dos crentes, ele perseguia o Deus dos crentes, ele perseguia o próprio Jesus. Mas Atos 26, versículo 10, diz que ele encerrou, não alguns, não poucos, mas encerrou muitos dos santos nas prisões, e contra esses muitos dava o seu voto quando os matavam. Ele não mandou matar apenas Estevão, não, ele mandou matar muitos crentes em Jerusalém. Ele era um serial killer, ele era um assassino em série, ele era um monstro, ele era uma fera selvagem. Mas Atos 26, 11, diz que por todas as sinagogas, ele castigava, ele afligia, ele batia nos crentes, forçando-os a blasfemar. Em outras palavras, ele não perseguia os crentes apenas fisicamente, ele perseguia os crentes também psicologicamente. Ele entrava numa sinagoga, não respeitando lugares domésticos, nem lugares sagrados. Ele dizia o seguinte: ou você nega Jesus ou eu te prendo, ou você nega Jesus ou eu te bato, ou você nega Jesus ou eu te mato. Ele era uma fera selvagem. Mas o Novo Testamento nos oferece um segundo retrato deste homem. Ele não era apenas uma fera selvagem, ele era também um touro indomável. Essa figura está em Atos 26, 14. Quando o próprio Senhor aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Eu fui criado na roça. Eu já vi muito boi sendo amansado por trabalho doméstico. E o principal instrumento para amansar um boi bravo é o aguilhão, é o ferrão. Às vezes nós imaginamos que o Espírito Santo só começou a trabalhar na vida de Saulo lá no caminho de Damasco. Isso não é um fato, isso não é verdade. Toda vez que Saulo entrava numa casa e arrastava um crente, jogava na cadeia, toda vez que Saulo entrava numa sinagoga e batia nos crentes e forçava os crentes a blasfemar, e em vez desse crente blasfemar, preferia morrer por Jesus do que negar o nome de Jesus, era o Espírito Santo ferroando desse touro bravo, era o Espírito Santo picando a consciência desse homem. Mas esse touro bravo não quer ser amansado, ele está resistindo aos aguilhões, até o dia que esse touro bravo, furioso, respirando morte, vai para Damasco com o propósito de, encontrando discípulos de Jesus,
prendê-los e levá-los cativos para Jerusalém. E de repente, quando ele caminha, o domador de touro bravos brada desde as alturas e joga esse touro bravo no chão e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido. O maior perseguidor do cristianismo está convertido. Fecha-se aqui o primeiro capítulo da sua história. Abre-se agora um novo capítulo, a sua preparação para o ministério. Diz a Bíblia que ele fica cego, ele é levado dali da estrada para a rua direita, na casa de Judas, em Damasco, onde fica 3 dias orando e jejuando. Aí diz a Escritura em Atos 9:13, que o Senhor aparece para um discípulo em Jerusalém, chamado Ananias, e diz: Ananias, vai à rua direita, na casa de Judas, e impõe as mãos sobre Saulo, para que ele seja curado. Aí Ananias diz: mas Senhor, eu tenho escutado de tanta gente, quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém. Ele é um monstro. O Senhor diz: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Vai, porque eu enviarei para longe aos gentios. Vai, porque eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. E diz a Bíblia que Ananias foi e o chamou: Saulo, irmão. E a senha que Deus deu para que Ananias entendesse que ele era um crente: ele está orando, ele está orando. E Ananias vai, impõe as mãos sobre ele e ele é curado. As escamas caem dos seus olhos. Ele é batizado. Ele é revestido com o poder do Espírito Santo. Agora eu peço que você, com a Bíblia aberta, olhe aí comigo, Atos 9:20. Atos 9:20, confira aí. Logo que ele foi curado, logo que ele foi batizado, logo que ele foi revestido com o Espírito Santo, diz aí que ele começou a pregar nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Agora veja o versículo 22, por favor. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo, o Messias. Pergunto a vocês: há alguma diferença do que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? No verso 20 ele afirma que Jesus é o Filho de Deus, mas no verso 22 ele demonstra que Jesus é o Cristo, é o Messias. Há uma profunda diferença. Demonstrar é provar uma tese detalhada, meticulosa e exaustivamente. A grande questão é: quanto tempo durou entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? O texto não responde isso, mas a resposta está em Gálatas, capítulo 1, versos 13 a 18. Entre o verso 20 e o verso 22 há um intervalo de 3 anos. Onde Paulo esteve? Na Arábia. Porque logo que ele foi convertido, ele não subiu para Jerusalém, onde estavam os apóstolos. Ele partiu para a Arábia. Para fazer o quê? Para fazer um seminário intensivo com Jesus. Se Jesus investiu 3 anos nos apóstolos em Israel, Jesus investe 3 anos em Saulo na Arábia. A teologia que Paulo aprendeu e que está contida nas cartas que escreveu, ele não as aprendeu como aprendeu as doutrinas do judaísmo aos pés de um mestre humano, ele aprendeu por revelação direta do Senhor Jesus. Nesse tempo, certamente, ele releu o Antigo Testamento. E ao reler o Antigo Testamento, ele começa a perceber que aquele Jesus que ele perseguira, de fato é o Messias, de fato é o Cristo.
Convencido, portanto, desta verdade, diz Gálatas 1:18, que ele retorna outra vez para Damasco. E é nesse retorno para Damasco que se encaixa o versículo 22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, provando, demonstrando que Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo de Deus. O que é que acontece com ele? Os judeus querem matá-lo. Os judeus querem matá-lo. E ele precisa fugir, de forma humilhante, de noite, dentro de um cesto, muralha abaixo. Para onde ele vai agora? Agora ele vai para Jerusalém, Atos 9, versículo 26. Eu preciso que você preste bem atenção agora no que eu vou lhes dizer. Via de regra, nós pensamos que Saulo foi poderosamente usado por Deus desde a sua conversão, e isso não é um fato. Quando Saulo sobe aqui para Jerusalém, em Atos 9, 26, ele sobe pensando que ele será o grande líder da igreja de Jerusalém. Ele sobe não movido pela nova aliança, mas ainda pela velha aliança. Qual a diferença da nova para a velha aliança? Lembram quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei? O que é que o povo disse para Moisés? Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Pergunta a vocês, fizeram? Não, não fizeram. O que faltou para o povo? Sinceridade? Não. Faltou para o povo poder. Poder. Na velha aliança, tudo depende de nós, nada depende de Deus. Quando Paulo sobe para Jerusalém, ele está governado por esse pensamento e não pela nova aliança. O que é a nova aliança? O próprio Paulo mais tarde ensinou sobre a nova aliança na sua segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, versículo 14, quando ele diz: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, para uns cheiro de vida para a vida, para outros aroma de morte para a morte. Mas quem porém é suficiente para essas coisas? A pergunta fica no ar no capítulo 2, versículo 16, e só vem a resposta no capítulo 3, versículo 4 a 6, quando diz: a nossa suficiência vem de Deus. Então você pode resumir a nova aliança assim: tudo depende de Deus, nada depende de mim. Quando ele sobe pensando o seguinte: bom, eu vou ser o grande líder da igreja de Jerusalém. Eu tinha motivos para pensar isso. Primeiro, todos os apóstolos de Jesus, exceto Judas Iscariotes, que já estava morto, eram galileus, eram lá do norte. Jerusalém ficava na Judéia, aqui no sul. Aqui no sul, na Judéia, os galileus eram tratados como gente de segunda classe. Havia um total preconceito com os galileus em Jerusalém. Tanto é fato que quando aconteceu o Pentecostes, vocês se lembram, a multidão se reuniu e alguns chegaram com ceticismo, perguntando: o que quer isso dizer? Outros chegaram com preconceito e disseram assim: são galileus, estão bêbados, é gente que não tem massa cinzenta na cabeça, esquece. Aí o Saulo pensou o seguinte: bom, aqui em Jerusalém, esses galileus não vão conseguir nada. Segundo motivo, por que ele pensou que ele seria o líder? Além de galileus, diz a Bíblia que os apóstolos de Jesus eram homens iletrados. Jerusalém era a capital intelectual da teologia. Lá estavam os escribas, lá estavam os doutores da lei, lá estavam os fariseus, lá estavam os saduceus, lá estava o sinédrio. E Saulo pensou o seguinte: esses homens, além de galileus, são iletrados, aqui eles não vão conseguir nada. E ele pensou assim: eu tenho o melhor perfil, eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor performance, eu tenho o melhor preparo. Desculpem da expressão, ele deve ter pensado assim: eu sou o cara. Com essas ideias na sua mente, ele sobe para Jerusalém. Agora note comigo capítulo 9, versículo 26. Quando ele chega na igreja de Jerusalém,
A igreja, os membros da igreja, os discípulos, não acreditaram na conversão dele. Pensaram que ele estava sabotando a fé. Pensaram que ele estava querendo se infiltrar para destruir a igreja. O que é que fizeram com ele? Bater a porta da igreja na cara dele. Para quem queria ser líder, nem recebido foi. Aí Atos 9, 27 diz que Barnabé o acolhe, que Barnabé o introduz aos apóstolos, e os apóstolos o recebem, e agora ele tem livre acesso, e agora ele entra, agora ele sai, agora ele discute com os helenistas, e diz a Bíblia que os helenistas, que são judeus nascidos fora de Israel, tomam decisão: nós vamos matar o Saulo. Da igreja, os discípulos se reúnem e dizem assim: Saulo, você tem que ir embora da nossa igreja, você não pode ficar aqui não. Agora, note uma coisa aqui para nós, pense nisso. Não é fácil para um pastor estar convencido de que deve ficar numa igreja, e os membros da igreja estão convencidos que o pastor deve sair da igreja. Não é fácil isso não. É barra. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Não foi embora. Mas não foram só os crentes que queriam que ele fosse embora, não. O próprio Deus apareceu para ele lá em Atos 22, 17, e disse assim: vai embora, e eles não vão te ouvir. Ô meus irmãos, ser mandado embora da igreja pela liderança da igreja é uma coisa, ser mandado embora da igreja pelos membros da igreja é uma coisa, mas ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus, parece que não resta mais opção. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Ele começa a discutir com Deus. Mas Senhor, eu persegui a igreja aqui. Quando se matou Estevão, tua testemunha, eu estava presente, consentia nisso, até guardei as vestes daqueles que o apedrejaram. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Ô Deus, o Senhor pensa melhor. O Senhor não pode cometer esse erro estratégico. Essa igreja não vai para frente se eu não estiver aqui não. Sem a minha presença aqui, essa igreja não deslancha não. Eu sou insubstituível aqui. Então o senhor muda de ideia. Sabe o que aconteceu? Deus não mudou de ideia. Foi Saulo quem teve que mudar e mudar-se. Deus disse: vai! Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi. Não foi. Volta comigo para Atos 9:30. Está escrito lá que os discípulos o levaram até Cesareia. Preste atenção, ele não foi, ele foi levado. Ele não saiu, saíram com ele. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma a reboque. E está escrito que dali de Cesareia o mandaram para onde? Para Tarso. Onde era Tarso? A cidade que ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse cara que se acha insubstituível? Meu filho, se você pensa que eu preciso de você, você está muito enganado. É você quem precisa de mim. Arruma as malas e volta para casa. Arrume as malas e volta para casa. Enquanto você não entender que tudo depende de Deus, você não está preparado para o ministério. Enquanto você pensar que a igreja depende de você, você não está preparado para o ministério. Quem faz a obra é Deus, nós somos apenas os instrumentos. Sabe o que aconteceu que esse camarada queria ser líder? Ele ficou 10 anos no molho, 10 anos, longe dos holofotes, longe das luzes da ribalta, completamente na cor cinzenta do anonimato. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está tratando com ele, para depois Deus trabalhar através dele. Sabe por quê, meu amado? Deus está mais interessado em quem você é, do que no que você faz. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Primeiro Deus trabalha em nós, depois Deus trabalha através de nós. Passados mais de 10 anos, diz a Bíblia, que aqueles crentes que saíram de Jerusalém por causa da perseguição, chegam até a região,
de Antioquia da Síria, a terceira maior cidade do mundo. E aí a igreja de Jerusalém, escutando isso, manda para lá o seu melhor pastor, Barnabé. Quando Barnabé vê a graça de Deus prosperando, ele se alegra, lembrou-se de Saulo. Aí foi lá em Tarsis de Saulo: vem comigo, meu filho, está surgindo uma grande causa, uma grande obra, Deus está fazendo coisas grandes, e você vai comigo para Antioquia. E diz a Bíblia em Atos 11, 25, que lá em Antioquia eles ensinaram uma multidão de discípulos. Atos 13, 1 a 3, diz que a igreja estava orando e jejuando, quando o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Preste atenção, aqui o Espírito Santo mandou separar. Não foi Saulo e Barnabé, foi Barnabé e Saulo. Você já foi reserva alguma vez? Já andou na sombra de alguém alguma vez? Saulo não era o líder, ele era o liderado. Deus ainda estava trabalhando nele para depois Deus trabalhar através dele. Deus não tem pressa em formar seus líderes. O moinho de Deus mói devagar, mas mói fino. Diz a Bíblia que então Barnabé e Saulo saíram, e o jovem Marcos, ou João Marcos, sai com eles, como auxiliar dos dois missionários, até que chega em Pafos. Lá está o procônsul Sérgio Paulo, interessado pelo evangelho, mas o seu mágico a tiracolo, Elimas, quer impedir o procônsul de ouvir o evangelho, porque se o procônsul se convertesse, ele perdia o emprego. Então diz a Escritura que Saulo, cheio do Espírito Santo, se dirige ao mágico assim: ó filho do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus? Pois ficarás cego. O mágico fica cego, os olhos da alma do procônsul se abrem e ele é convertido a Cristo. E a partir daqui, Saulo deixa de usar o seu nome romano, Saulo, para usar o seu nome judaico, Saulo, para usar o seu nome romano, Paulo, e a partir daqui ele se torna o grande líder do cristianismo. Sabem por quê? Porque aprendeu o segredo: tudo depende de Deus, nada depende de mim. Diz Atos 13, 3, que estando eles em Perge da Panfilha, o jovem Marcos, ou João Marcos, abandona os dois missionários e retornam para Jerusalém. Pergunta: por que Marcos voltou? O texto não responde, mas nós temos três possibilidades. Primeiro, voltou porque ele era jovem e pensou que missões era turismo. Quando ele percebeu que não era turismo, ele se decepcionou. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade: quando ele saiu de Antioquia, o líder da caravana era o seu primo Barnabé. No meio da viagem, muda o comando para Paulo. Talvez ele pensou assim: bom, sob a liderança do meu primo, eu tinha coragem de ir, sob a liderança desse aqui não vou não. A terceira possibilidade, eu creio nela. Está escrita em Gálatas 4, 14 a 17, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia. Que cidades? Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, por causa de uma enfermidade física. Pergunta: que enfermidade física era essa? Enfermidade que o próprio Paulo diz que era um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Nota de rodapé: o espinho na carne de Paulo veio de Deus ou de Satanás? E a resposta insofismável é: veio de Deus. Por que você sabe? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Você acha que o diabo tem algum interesse em que você seja humilde?
Você acha que o diabo trabalha todo dia para você ser soberbo? Mas se o espinho na carne veio de Deus, como é que o diabo então bate na cara dele com o espinho? Porque esse é o papel do diabo. Quando você enfrenta uma providência carrancuda, o diabo chega e diz assim: está vendo aí, ó? Se Deus amasse mesmo você, você não estava passando por essa magrela. Você não é crente? Por que tem doença na sua casa? Você não é crente? Por que você bateu o seu carro? Você não é crente? Por que você está chorando a dor do luto? Passando a ideia de que ser crente é viver numa estufa. Meu amados, crente fica doente, crente bate carro, crente perde emprego, crente sepulta os seus mortos. Jesus nunca prometeu para nós a ausência de aflição. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dizem os historiadores que Perge da Panfilha, onde João Marcos abandonou os 2 missionários, é uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária, e que Paulo teria contraído uma malária em perto da Panfilha, e o João Marcos deve ter pensado assim: eu estou muito novo para ficar doente, eu vou voltar para a casa da minha mãe. Pois bem, então os 2 missionários deixam essa região alagadiça, pantanosa, de perto da Panfilha, sobe as montanhas do Cáucaso, e chega lá nessa região chamada Galácia do Sul, e começam a pregar, com lutas, com lágrimas, com sangue, porque Paulo chegou a ser apedrejado em Listra. Mas deixam igrejas plantadas, liderança estabelecida, louvado seja Deus. Não se planta igreja sem lágrimas, sem sangue. Mas igreja, irmão, ao ser plantada, pode começar pequenininha, igual uma semente mostarda, daqui a pouco é uma árvore frondosa, louvado seja Deus. Você pode começar debaixo de uma ponte, debaixo de uma marquise, debaixo de uma árvore. Se você planta a igreja do Deus vivo, ela vai crescer, ela vai se multiplicar. Depois dessa primeira viagem, está escrito em Gálatas, em Atos capítulo 14, versículos 26 e 27, que os 2 missionários retornam para Antioquia, e convocada a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus, e como Deus abrira a porta do evangelho para os gentios. Nota de rodapé, de novo: tem espaço para testemunho na igreja, mas não tem espaço para projeção humana na igreja. Eles não relataram quantas coisas fizeram eles relataram quantas coisas fizera Deus. Quem faz a obra é Deus, nós somos apenas os instrumentos. Agora notem mais, prestem bem atenção nisso: não tem crescimento de igreja sem oposição, sem perseguição. A perseguição não destrói a igreja, a perseguição só espalha mais a semente. Então diz Atos 15, versículo 1, que desceram os membros da seita dos fariseus para Antioquia, dizendo o seguinte para os crentes: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Bom, isso não é evangelho. E se agregar algo mais à obra perfeita e completa de Cristo. E se dizer que só a fé em Cristo não é suficiente. Então não dá para continuar a obra missionária se não resolve primeiro o problema doutrinário. Porque se alguém está pregando heresia, quanto mais prega, pior fica. Então foi necessário convocar um concílio para tratar do assunto, para discutir o assunto. E reuniram os apóstolos, reuniram os presbíteros, sob a liderança de Tiago, e ali falou Barnabé, e ali falou Pedro, ali falou Paulo, ali eles tomaram uma decisão, escreveram a decisão, nomearam uma comissão para ler o documento nas igrejas, dizendo o seguinte: é só a fé em Jesus, é suficiente para a salvação.
resolvido o problema doutrinário. Agora, Atos 15, 36 a 41, Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar para a segunda viagem missionária, vamos visitar aqueles irmãos que nós deixamos, aquelas igrejas que nós plantamos, vamos lá fortalecer aquele povo, vamos lá continuar a obra de Deus. Barnabé diz: vamos sim, Paulo. Só um detalhe, o meu primo João Marcos, que nos deixou lá em perto da Panfilha, quer voltar com a gente. Aí diz a Bíblia que o Paulo radicalizou: Barnabé, eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. Comigo esse menino não vai não. O texto está muito polido no registro bíblico, mas eu acho que a conversa foi um pouquinho mais acirrada. Nos bastidores, eu acho que a conversa foi mais ou menos assim: ô Paulo, sabe quem quer ir com a gente de novo? Não, Barnabé, eu sei não. O João Marcos, o meu primo. O seu primo? Você está de brincadeira comigo, né, Barnabé? Não, eu não levo esse rapaz comigo não. Não serve para andar comigo não. Comigo ele não vai. Ô Paulo, você está sendo muito durão, cara. Ele é moço ainda, ele aprende, ele amadureceu, vai ser uma bênção para ele. Comigo ele não vai, Barnabé. Paulo, o que é isso? Você está sendo intolerante. Comigo ele não vai, Barnabé. Diz a Bíblia que houve tal desavença entre os dois que não puderam caminhar juntos mais por causa do menino João Marcos. Nota de rodapé de novo. A liderança da igreja não devia brigar não, viu, irmãos? Mas às vezes briga. Ou com vocês estão sendo aquela fase espiritual mais avançada, que não tem problema. Agora deixa eu dizer outra coisa para você: até quando os líderes brigam, o plano de Deus não pode ser frustrado, porque agora em vez de uma caravana tem duas. O Barnabé pega o Marcos e vai com ele para Chipre, Paulo pega Silas, profeta da igreja de Jerusalém, e vai para outra direção. Louvado seja Deus, porque a despeito de nós, a obra de Deus avança. O livro de Atos caminha com Paulo e Silas, e Paulo quer entrar na Ásia, e diz a Bíblia que o Espírito de Deus o impediu de entrar na Ásia. Aí ele escuta a voz de um varão macedônio dizendo: passa Macedônia e ajuda-nos. E ele entra na Macedônia. Não sei se você já leu esse texto com essa perspectiva, mas o Evangelho entra no Ocidente. Talvez por isso você e eu estamos aqui. Talvez é por isso que você e eu não estamos naquelas regiões mergulhadas ainda hoje no ocultismo. Bendito seja Deus. Agora notem que ao entrar na Macedônia, Paulo vai se fixar apenas em lugares estratégicos. Filipos, colônia romana; Tessalônica, capital da Macedônia; Bereia, importante cidade da Macedônia; Atenas, capital intelectual do mundo; Corinto, capital da Caia. O que Paulo está ensinando para nós, irmãos? Estratégias missionárias. Vamos plantar uma igreja? Vamos. Onde? Vamos comprar um terreno? Vamos. Em que bairro? Vamos construir um templo? Vamos. Em que rua? Porque às vezes a gente começa no pior lugar, no bairro mais escondido, na rua mais difícil de acesso, e fica lá 20 anos, sem ir para frente. O que Paulo está ensinando é que se você plantar igrejas estratégicas influenciam toda a sua micro-região. Agora, o fato de você receber a direção de Deus e adotar os melhores métodos não significa que você vai ter vida fácil, porque ele foi preso e açoitado em Filipos, ele foi escorraçado de Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi chamado de impostor em Corinto. Então não espera a vida fácil no ministério. Não se frustre se você está enfrentando lutas no ministério. Diz a Bíblia que ele escreveu cartas, e eu estou bem convencido disso, que lá, quando ele retorna da primeira viagem missionária, ainda em Antioquia, ele escreve a primeira carta, que é a carta aos Gálatas, para combater a influência dos judaizantes.
Quando ele chega em Corinto e fica 18 meses em Corinto, ele escreve as suas 2 cartas à igreja de Tessalônica. Depois ele sai de Corinto e vai para a 3ª viagem missionária e se fixa 3 anos em Éfeso, capital da Ásia Menor, uma cidade com 300 mil habitantes, uma das maiores metrópoles do mundo, onde ficava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana, que era 4 vezes maior do que o Partenon, cujos nichos do templo aqueciam o comércio, uma cidade fortemente marcada de idolatria e feitiçaria, e Paulo passa ali 3 anos. Eu fico, pastores queridos, com o coração apertado às vezes. Paulo não tinha rádio, Paulo não tinha televisão, Paulo não tinha jornal, Paulo não tinha Bíblia impressa, Paulo não tinha folheto, Paulo não tinha zap zap. Em 3 anos, impacta de tal forma a cidade, que a idolatria recua, que a feitiçaria dá marcha ré, e que a palavra de Deus prevalece na cidade. Igrejas são plantadas em toda a região: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. A obra de Deus avança, irmãos, na força e no poder do Espírito Santo de Deus. De Éfeso, ele escreveu suas 2 cartas à igreja de Corinto. Agora, diz a Bíblia, que ele está saindo de Corinto, de Éfeso, para ir para Jerusalém levar uma oferta especial, uma coleta especial, que ele levantou entre as igrejas gentílicas para os pobres da Judéia. E aqui, mais uma notinha de rodapé. Tem muitos crentes, e eu sei que vocês creem no dízimo, porque eu já escutei isso aqui hoje. Hoje, se você fala em dízimo, chamam você de herege. Batem em você. E aí outros dizem o seguinte: não, mas Paulo ensinou que cada um deve contribuir segundo tiver proposto no coração. Bom, como eu não propus nada, então, está tudo bem comigo. Está tudo resolvido. É importante entender que Paulo não está ensinando sobre dízimo aqui. Se você quer saber o que ele pensa sobre dízimo, não é esse texto de 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, que nós devemos ler, não. Nós temos que ir para outro texto. Se você perceber, ele está tratando de uma coleta especial, para um propósito especial, para um povo especial, que começou e que vai acabar. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, que nós estamos aqui de gente do Brasil inteiro. Vamos imaginar que um estado aqui sofreu um revés, ou de uma enchente, ou de uma tragédia, e agora nós vamos aqui levantar uma coleta para atender aqueles irmãos lá, na necessidade específica deles lá. Por que a Judéia está sendo assistida aqui? Vocês sabem disso. Primeiro, Atos 18, 2, diz que no período de Cláudio, houve uma grande fome no mundo, e os judeus foram expulsos de Roma, sem casa, sem propriedades, voltam para a Judéia desassistidos. Mas diz ainda, Gálatas 2,10, que quando Paulo vai para os gentios, os colunas da igreja de Jerusalém, Pedro, Tiago e João, disseram o seguinte para ele: você vai, com um detalhe, mas não se esqueça dos pobres. Evangelização e ação social não estão em conflito, não. A evangelização e a social caminham juntos. Agora, Paulo, ao recolher uma oferta especial nas igrejas gentílicas para entregar para os judeus, ele está mais do que interessado em socorrer financeiramente, ele está interessado também em costurar a unidade espiritual da igreja. Nota de rodapé é a seguinte: quando você lidar com dinheiro, tenha cautela. Cautela. Paulo não levou esse dinheiro sozinho para Jerusalém. Ele nomeou uma comissão para levar o dinheiro. Porque não basta apenas você ser honesto, você ser íntegro.
você tem que evitar até a aparência do mal. Até a aparência do mal. Pois bem, meus irmãos, quando Paulo está embarcando para Jerusalém, ele se despede dos presbíteros de Éfeso, no porto de Mileto, e eu acho magnífico o que ele diz. Ele diz o seguinte: meus irmãos, eu estou aqui levando essa grana para aqueles irmãos pobres lá, mas sabe o que vai me esperar lá? Quando você está levando uma oferta para alguém necessitado, o que você espera? Vou ser bem acolhido, vão fazer uma festa para mim, vai ser uma coisa tão bonita, tão alegre, eles vão me amar tanto. Ele diz: o que me espera, o Espírito Santo está me dizendo isso, são cadeias e tribulações. Mas ele escreve em Atos 20, 24, mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quando ele desembarca em Cesareia Marítima, o profeta Ágabo está lá, o pega, o prende com o cinto e diz: é isso que vai acontecer com você em Jerusalém. Aí os discípulos lá tentaram demover Paulo: não, Paulo, não vai não, você vai ser preso, fica aqui, não vai não, vai ser perigoso para você. Ele diz: o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer por Jesus em Jerusalém. E ele vai e é preso mesmo. Aí 40 judeus entram em voto de anátema, dizem que nós não vamos comer, nós não vamos beber, enquanto nós não matarmos Paulo. A notícia vaza, chega no sobrinho de Paulo, chega o comandante. Naquela mesma noite, Paulo é trasladado de Jerusalém para Cesareia Marítima, onde ele fica 2 anos preso, sendo acusado pelos judeus. Mas Deus aparecera para ele lá em Jerusalém, enquanto ele estava preso lá. Atos 23, 11, e diz assim para ele: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Paulo está preso aqui em Cesareia, sob a égide dos governadores Félix e Festo, e Festo está prestes a entregar Paulo para os romanos, para os judeus, para o sinédrio, que conspira contra ele para matá-lo, e Paulo, percebendo a trama, diz o seguinte: eu sou cidadão romano e quero ser julgado diante de César. Então o governador diz: para César você quer ir? Para César você irá. Bom, Deus o queria em Roma, Paulo queria estar em Roma. Quando ele embarca para Roma, um naufrágio. Você pode entender isso? Deus, eu não estou entendendo o senhor. Se o senhor me quer em Roma, o que é que eu espero? Mas uma viagem tranquila, um mar calmo, um voo de céu de brigadeiro. O senhor me quer em Roma, mas me manda um naufrágio? Que negócio é esse? Desembarcam, aliás, não desembarcaram, né? O navio se arrebenta todo. Eles chegaram assim, por um milagre de Deus na ilha de Malta, e aí estava frio, eles estavam molhados, e diz a Bíblia que os malteses, que eram bárbaros, não falavam grego, fizeram a grande fogueira para aquecê-los, e Paulo é o único, tinha 276 prisioneiros naquele navio, o único que buscou alimentar aquelas chamas, jogando um punhado de graveto lá. Quando ele joga o punhado de graveto, uma vibra brota do fogo e prende a mão do Paulo. Ô, gente, aquela cobra tinha 276 outras opções para morder. Aí os bárbaros disseram o seguinte: é um assassino, tem se livrado do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião. É um Deus, não, agora não é nem um assassino, nem um Deus, agora é o servo do Deus vivo. Agora preste atenção nisso. Não foi a tempestade que levou Paulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência de Deus. O pai do prefeito estava doente, ele orou por ele foi curado, os demais enfermos vieram, Paulo orou por eles foram curados. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós cremos nisso, não tem acaso, não tem sorte, não tem azar, não tem determinismo cego, tem providência. As mãos de Deus dirigem o nosso destino. William Cowper, um poeta inglês, diz o seguinte: por trás da face carrancuda, por trás da providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Depois de 3 meses na ilha de Malta, os malteses deram tudo que Paulo precisava para chegar em Roma. Só que eu cheguei em Roma preso, chegar algemado, não como sonhara chegar, como missionário, com todas as honras, chega preso e algemado. Nos anos 61, 62. Mas sabe o que ele escreve ao estar preso? Em Filipenses 1,12, meus irmãos, eu quero que vocês saibam uma coisa, é que as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E aí, Paulo, que coisas são essas que você está falando que aconteceram para você, que contribuíram para o progresso do Evangelho? E ele faria um resumão para nós. Olha, eu fui perseguido em Damasco. Eu fui rejeitado em Jerusalém. Eu fui esquecido em Tarso. Eu fui apedrejado em Listra. Eu fui preso e açoitado em Filipos. Eu fui escorraçado em Tessalônica. Eu fui enxotado em Bereia. Eu fui chamado de tagarela em Atenas. Eu fui chamado de impostor em Corinto. Eu enfrentei feras em Éfeso. Eu fui preso em Jerusalém. Eu fui acusado em Cesareia. Eu enfrentei um naufrágio para Roma. Eu fui picado por uma cobra em Malta. Eu cheguei em Roma preso e algemado, mas as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem sabe que a mão de Deus está governando a sua vida. E aqui em Filipenses 1 ele diz, porque ele estava preso em Roma, 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Nota de rodapé de novo. Ray Stedman, de saudosa memória, disse que um dos melhores métodos de crescimento de igreja, e eu não gosto muito desse, é botar os pastores na cadeia. Ele diz, bote os pastores na cadeia e a igreja vai crescer. Crente acomodado vai se levantar. Segunda coisa, porque ele estava preso, diz ele aí, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. Sabe o que significa isso? O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16 mil soldados da mais alta patente. Porque Paulo era um prisioneiro de César, tinha que ter um cara algemado com ele todo dia, 3 turnos por dia, 2 anos, em rodízio. O que Paulo fez com eles? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. Agora presta atenção nisso, irmão. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria acesso à elite da soldadesca de Roma. Nero não sabia disso, mas Deus o havia constituído no presidente das missões estrangeiras da igreja, porque botou lá dentro do palácio dele o maior evangelista da igreja, e diante dele os seus ouvintes. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua história. Porque Paulo estava preso, em terceiro lugar, ele não podia visitar as igrejas, ele não podia viajar. O que ele começou a fazer? Escrever cartas. Que cartas? Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, as 4 cartas da primeira prisão. Se Paulo tivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Então não reclame de Deus quando a providência é carrancuda, porque a face sorridente de Deus está estampada para você. Dessa primeira prisão, Paulo orou para sair. Paulo pediu oração para sair e saiu mesmo. Saiu não para se aposentar. Não tem aposentadoria no reino de Deus. Enquanto você tiver fôlego nos seus pulmões, enquanto você tiver um fiapo de vida, você é convocado a fazer a obra de Deus.
Saiu para fazer a 4ª viagem missionária. Muito provavelmente já foi à Espanha, como era seu propósito. Deixou Timóteo em Éfeso, deixou Tito em Creta, passou por Nicópolis. Agora, irmãos, um fato acontece. A maior tragédia do império. 17 de julho do ano 64, Nero põe fogo na maior cidade do mundo, a capital do império, Roma, com mais de 1 milhão de habitantes. Foram 7 noites, 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho. Vocês se lembram das Torres Gêmeas? 11 de setembro de 2001. O mundo inteiro viu aquilo. Vocês se lembram recentemente do museu no Rio de Janeiro? Agora você sabe o que é uma cidade de 1 milhão de habitantes ardendo em chamas, 7 noites, 6 dias? Quando o incêndio acabou, 70% da cidade estava destruída. Quando o incêndio acabou, dos 14 bairros de Roma, 10 deles estavam cinza, viraram cinza. Só que os 4 bairros que restaram, densamente povoados por judeus e cristãos, deram a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. Começa uma brutal perseguição. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira, amarravam os crentes nos postes, cobriam-os de piche e queimavam os crentes vivos para iluminar as noites de Roma. É nesse momento, irmãos, que Paulo está sendo caçado, porque ele era o grande líder do cristianismo, e ele foi acusado de ser o líder dos incendiários de Roma. E agora botaram a mão nele, talvez em Troade, na casa de Carpo. Mas agora ele não vai para uma prisão com certas liberdades, não. Agora ele vai para a masmorra marmetina, um buraco escuro, úmido, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou por martírio. Agora ele diz que está preso como um malfeitor, como um bandido. Agora capítulo 1, versículo 15, diz que os da Ásia todos o abandonaram. Agora ele diz no capítulo 1, versículo 8, que até o seu filho na fé, Timóteo, está com vergonha dele. Agora ele diz no capítulo 4, 16, que quando ele é levado àquela primeira audiência, porque todos vocês sabem que o direito romano é mundialmente conhecido até hoje, mas mesmo com tão grave acusação, ele tinha direito de defesa. Quando vai para a primeira audiência, ninguém foi a seu favor, todos o abandonaram. Agora ele sai dessa audiência sentenciado à morte, pena capital. E é nessa circunstância, meus irmãos, que ele escreve a sua última carta, porque no interregno da primeira para a segunda prisão, ele escreveu mais 2 cartas, 1 Timóteo e Tito. E agora ele vai contar para nós o que está acontecendo no corredor da morte. Então abra sua Bíblia no texto que nós lemos lá no começo para encerrar. Como é que esse homem se sentiu no corredor da morte? Primeira coisa, ele vai fazer uma leitura do seu passado. Confira o versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Todos os verbos estão no passado. O que ele está dizendo é o seguinte: minha vida não foi de amenidades, não. Foi uma luta. O que ele está dizendo é o seguinte: eu não larguei a obra no meio do caminho, não. Eu completei minha carreira. Ele diz assim: eu não negociei a verdade, eu não prostituí o meu ministério, não. Eu guardei a fé. Agora ele vai fazer uma avaliação do seu presente. Olha o versículo 6. Quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. O que ele está dizendo é o seguinte: não é Roma que vai me matar, não, é eu que vou me entregar. Mas eu não vou me entregar para Roma, não, vou me entregar para Deus. E eu também não vou morrer, não, eu vou partir, que a palavra partida aí é um eufemismo para a morte. Essa palavra partida tinha 3 significados no grego. Primeiro, era tirar o fardo das costas de alguém. Sabe o que é morrer para um crente? Apocalipse 14, 13 diz que é descansar das suas fadigas. Segundo, era desatar um bote para atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente?
e fazer sua última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro, sabe o que era morrer? Sabe o que significa a palavra partida? Significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Mas agora Paulo faz uma avaliação do seu futuro no versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Sabe o que ele está dizendo? Nero me considerou culpado, mas isso não me importa. O que importa para mim é que o reto juiz, diante de quem eu e todos vão comparecer, me declarou justificado. Então eu não estou indo apenas para o cadafalso para ser degolado, não, eu estou indo para receber a coroa da justiça. Mas esse homem não é um super-homem, nem você nem eu somos. É um homem, tem sentimentos. E sabe, irmãos, nós pastores somos a classe mais solitária do mundo. Nós temos muito medo de abrir o coração. Cuidamos dos outros, mas não permitimos que ninguém cuide da gente. E Paulo, antes de morrer, tem coragem de abrir o coração. Dizer de frustrações que ele teve, alguns dramas que ele viveu. O primeiro drama que ele vai compartilhar conosco, irmãos, é o drama da solidão. Versículo 9 diz: procura vir ter comigo depressa. No verso 21 ele diz: venha, mas venha antes do inverno. A solidão é uma péssima companhia quando você está aflito e angustiado. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Todo pastor precisa de um amigo do peito, com quem tem coragem de abrir o coração. Talvez uma das dores maiores que nós suportamos o ano passado foi a quantidade de pastores que cometeram suicídio no Brasil. Esta semana mesmo um pastor cometeu suicídio no Brasil. Por quê, meu Deus? Que drama esse homem estava enfrentando? Por que ele não encontrou um amigo? Por que ele não teve coragem de abrir o coração? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Na hora da aflição, não fique sozinho. Procure alguém para estar perto de você. Segundo drama que ele enfrenta, irmãos, está no versículo 10, é o drama do abandono. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Não é fácil ser abandonado. Em qualquer nível da vida, pelo namorado, pela namorada, pelo marido, pela mulher, pelo amigo, pelo pastor, pela ovelha, não é fácil. Não é fácil ser abandonado por aquele que você amou, a quem você ajudou. Não é fácil ser abandonado quando você precisa de ajuda. Não é fácil ser abandonado no final da vida. Ele está enfrentando esse drama. E eu quero dizer para você, meu amado, você não pode fazer registros de mágoas no seu coração, senão você adoece. Não há ministério, irmãos, sem frustrações com pessoas. As pessoas vão nos decepcionar e nós vamos decepcionar as pessoas, mas não fique guardando e fazendo registro de mágoas. Toque o seu ministério. Terceiro drama, o drama da traição. Olha comigo, versículo 14 e 15. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Irmãos amados, diz os historiadores que foi esse indivíduo, Alexandre, que delatou Paulo, culminando na sua segunda prisão e no seu consequente martírio. Tem gente que maquina o mal deliberadamente contra você, para puxar o seu tapete, para apunhalar você pelas costas. Seu papel não é dar o troco, seu papel não é vingar, seu papel não é retaliar. Você e eu não sabemos fazer isso. Entrega isso para Deus. Seu papel é perdoar. Deixa Deus lidar com essa pessoa. Não tente fazer isso com as suas mãos. Quarto drama desse homem, no corredor da morte, é o drama das privações. Versículo 13,
E tem 3 privações aí. Primeiro, privação emocional. Ele precisa de gente do lado dele. Segundo, privação mental. Ele está numa masmorra. Passar um dia inteiro, irmão, sem ter coisa para ler, não é fácil. Diz, eu quero ler. Eu quero ler meus pergaminhos, eu quero ler a palavra. Enquanto eu respirar, eu quero ler a palavra. Eu quero estudar a palavra. Eu quero me alimentar da palavra. Eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero mais da palavra na minha vida. Eu não posso abrir mão da palavra, então traz os meus livros, meu filho. Eu preciso alimentar minha mente com a palavra. Eu preciso abastecer meu coração com a palavra. Mas a terceira privação, irmãos, é a privação física. Preste atenção nisso. Está chegando o inverno. Ele diz, em Roma chega a temperaturas abaixo de 0. Dentro de uma masmorra é mais frio lá dentro que lá fora. Velho sente mais frio que gente nova. Ele está dizendo o seguinte, meu filho, quando você vier, traz a minha capa. Está muito frio. Eu estou falando, irmãos, do maior pastor da igreja, do maior pregador da igreja, do maior apóstolo da igreja, do maior evangelista da igreja, do maior teólogo da igreja, do maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Não tem uma capa velha para usar na chegada do inverno. Às vezes você tem casa para morar, tem cama para dormir, tem pão sobre a sua mesa. Está murmurando. Está murmurando. Mas o último drama que esse homem enfrenta talvez é o maior de todos. É o drama da ingratidão. Olha o verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Sabe que quando Paulo vai para essa audiência, o pensamento que eu tenho é que ele deve ter pensado assim, eu vou ficar tranquilo, estou sendo acusado de um bandido, de um malfeitor, mas tem tanta gente que me conhece, tem tantos filhos na fé, que vão lá nessa audiência para dizer que eu não sou esse homem, que eu não mereço essa acusação, que eu sou um homem de Deus, que eu sou um homem de paz, que por onde eu ando eu semeio amor, a esperança, e eles vão me defender. Quando ele chega na audiência não tem ninguém, mas não foi por displicência, não foi porque o trânsito estava complicado, não deu para chegar na audiência, todos me abandonaram. Em quem você investiu tempo, em quem você investiu vida, por quem você orou, por quem você chorou, a quem você amou. Na hora que você está precisando de uma palavra em seu favor, todos o deixam. Ele sai dessa audiência fraco, abatido. Mas bendito seja Deus, porque o verso 17 diz assim, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Só é revestido de forças quem está fraco. Louvado seja Deus. Pode faltar para você o apoio dos homens, mas não lhe faltará o socorro de Deus. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Sabe o que me impressiona nele? Ele está no corredor da morte, sabe com quem ele está preocupado? Não é com ele, é que o evangelho seja pregado a todos os gentios. Sabe por quê, meu irmão? O que é importante não é o obreiro, é a obra. O que é importante não é o evangelista, é o evangelho. O que é importante não é o pregador, é a pregação. Deus sepulta os seus obreiros e a sua obra continua. Louvado seja Deus! Pois bem, o dia da execução chegou. Você imagina o que é isso? Contagem regressiva? Há pouco tempo o Brasil sofreu por causa de um menino, um país da Ásia, condenado à morte. A embaixada brasileira lutou por isso, as igrejas oraram por isso. Foi morto, teve jeito. O dia de Paulo chegou. A Bíblia não conta. Mas eu fico imaginando essa cena. Quando o carcereiro, acostumado com a morte, recebe a notícia, é hoje. Hoje é o dia do Paulo.
Talvez ele apanhe um pesado molho de chaves, talvez uma tocha de fogo na mão, aquele corredor escuro, úmido, frio. Talvez de cima para baixo ele olha que é buraco, fétido, horrível, mal cheiroso, escuro. E lá da boca, uma tocha de fogo na frente, ele grita: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. Lá do buraco, o velho responde: sou eu, estou aqui. Ele é arrancado, levado para o local de execução. Ele não era um prisioneiro comum, pesava sobre ele a mais terrível imputação de crime do império, líder dos incendiários. Eu imagino que o executor dissesse assim no final: você quer dizer alguma coisa antes de morrer? Talvez esperando que ele fosse expressar a sua mágoa, a sua revolta. O velho diz: eu quero. E nesse momento Paulo ergue os olhos aos céus e diz a ele: ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Botou a cabeça no cepo, a espada de Roma tosou-lhe a cabeça para um lado, corpo para o outro, tombou na terra como um mártir, foi recebido no céu como um príncipe. É este homem que diz para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos orar juntos?